Bom dia, ouvinte da Rádio Show 94.1 FM. Bom dia, João da Silva, e bom dia, nossa convidada de hoje, Kelly Vilar. E hoje, mais uma vez, iniciamos o nosso programa Saúde em Dia, onde debatemos aqui semanalmente assuntos relacionados à saúde mental, saúde física, exercício físico, alimentação e entre outros assuntos relacionados à saúde. Então fique ligado, mande sua mensagem através do grupo da rádio, ou você também pode estar mandando através do aplicativo da rádio. Hoje, o nosso bate-papo será sobre o mundo da radiologia, que todo mundo conhece aí como exame de raio-x, né? Que é aquele momento que quando a gente tem uma fratura óssea, a gente vai atrás desse exame. Então hoje a nossa convidada de hoje se chama Kelly Vilar, ela é tecnóloga em radiologia. E a primeira pergunta é, Kelly, fala um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Quanto tempo você tem de formação? Onde você se formou? Onde você trabalha atualmente? Bom dia. Então, eu me formei no final do ano de 2014 no Instituto Esperança de Ensino Superior, em Santarém do Pará. Foi o curso de radiologia, com duração de 3 anos, 6 semestres. E, desde então, da minha formação, eu voltei para Jacareacanga, onde trabalho no Hospital Municipal, desde que me formei, desde o início de 2015. E, atualmente, continuo servindo lá continuo servindo no município, né? Kelly, dá para te resumir, porque geralmente o pessoal que não entende da nossa área, o pessoal fala que o nosso trabalho é tranquilo. É tranquilo o trabalho de radiologia? Não. Ou é todo dia uma aventura diferente? Não é como qualquer outro trabalho, né? A gente tem uma rotina de trabalho que, às vezes, ela é tranquila, a gente termina o dia sem muita intercorrência, mas acontece também de ter um dia bem puxado, de ser bem agitado, né? Com acidentes, com vários casos de paciente ali precisando do exame. Olá, bom dia. Kelly, professor Gilmar falando. Estamos aqui mais uma manhã e desde já dou o meu bom dia a todos que estão nos ouvindo pela rádio 94.1. Kelly, em relação às fraturas, você falou, né, tem crescido bastante, né, na nossa cidade o índice de acidentes. Qual é o maior índice de acidente que tem ocasionado na nossa cidade? Eu tinha notado isso assim que eu vim para a área, né? Aqui em Jacareacanga, eu não imaginava que essa incidência era tão grande assim. E quando eu comecei a trabalhar na área, inclusive, adquiri um pouco desse medo assim de um certo cuidado em andar de moto, né? Por conta que a incidência de acidentes de moto aqui dentro da cidade é muito grande. Comparado ao tamanho do lugar. A gente recebe muito, isso é praticamente todos os dias. Eu não atendo somente um paciente, chega vários pacientes, né? Às vezes no dia, às vezes tem 2, 3, 4 acidentes no mesmo dia. No final de semana, por exemplo, é quando a gente fica de sobreaviso, que quando precisa, a gente fica em casa no final de semana, e quando precisa, que ocorre alguma emergência no hospital, a gente precisa ir para lá para realizar o exame. E, às vezes, no final de semana, a gente é chamada 4, 5, 6 vezes por algum acidente de moto. Exatamente, e até ontem falando em casos de acidente, ontem também ia acontecendo 2 vezes, motociclistas invadindo a preferencial. Então, assim, nesse período, né, do ano, principalmente vem aí, né, as praias, principalmente, né? Então, acaba aumentando nesse período a consequência de acidentes. Muito bem. Kelly, vamos voltar aqui falar um pouquinho de história da radiologia. Mas antes de a gente entrar na história, eu queria saber o que fez a Kelly escolher a radiologia. Ou a radiologia que escolheu a Kelly? Então, acho que a radiologia me escolheu. Quando eu fui para Santarém, eu sabia que queria
me formar numa área da saúde, mas eu ainda não tinha certeza sobre o que eu queria, né? E na época que eu fui fazer a minha inscrição, eu vi esse curso novo, que era um curso novo, então estavam fazendo bastante propaganda dele, e eu achei interessante, porque como eu queria algo na área da saúde, a radiologia, ela estava dentro de todas as modalidades dentro da área da saúde, né? Então a gente assim está inserido em vários campos lá da medicina. E eu achei bem interessante e me inscrevi no curso e já gostei desde do primeiro semestre. Perfeito. Eu sempre pergunto isso, né, para os convidados, Gilmar, porque todo mundo tem uma história mesmo, né? Exatamente. Realmente, todo mundo tem uma história. Geralmente, ou vai ser pressão dos pais, ou a profissão escolheu você, ou assistiu em algum filme, enfim. Muito bem, Gilmar? Olha só, Kelly, mas fale um pouco para nós sobre a história da radiologia, né? Fale um pouco para nós, para quem está em casa, para os ouvintes. Fale aí um pouco como surgiu os primeiros passos da radiologia. A história da radiologia é muito interessante, né? Que, por um acaso, um alemão físico, Wilhelm Conrad Röntgen, que eu acho que é assim que se pronuncia. Que nome complicado. Ele é um engenheiro mecânico alemão. Em 8 de novembro de 1995, ele detectou, né, que em um dos seus experimentos, que esse material que ele tinha, ele produzia, tinha capacidade de atravessar o corpo. E ele fez um experimento na mão da esposa dele, que é uma imagem que, se vocês forem pesquisar, ela é muito conhecida, que é a mão da esposa dele, Berta. Ele radiografou e ela tem um anel no dedo, se não me engano é a mão esquerda. Ele fez essa primeira radiografia. Então, esse físico, ele que fez essa primeira descoberta, né? Que foi a revolução da medicina para aquela época e até hoje, né? Nos dias atuais, se a gente for analisar a radiologia, ela revolucionou a medicina. Em que ano foi mesmo, Kelly? No ano de 1895. Bem antigo, né, Gilmar? Tem mais de século aí, né? Bastante tempo. Muito bem. Mas a cada dia vem crescendo, Em 1895. Acho que eu falei 1800, né? Continua sendo antiga. É uma área bem antiga mesmo. E Kelly, a cada dia vem crescendo, vem modificando esse sistema da radiologia. Sim, desde então, a radiologia, hoje, ela cresceu muito, né? Ela está em todas as áreas da medicina, até na industrial. Hoje a gente usa a radiação até na indústria, nos aeroportos, né? Não só na área da medicina. Legal, muito bem. Kelly, explica para o ouvinte o que é, de fato, radiologia e como funciona o processo na radiologia. Então, o médico solicita, a pessoa chega lá, como é que funciona? Então, é uma modalidade da medicina que usa das imagens, né, de radiologia através da radiação, que pode ser ionizante ou não ionizante, para adquirir a imagem, né? Então, ele vai avaliar um paciente, uma estrutura do corpo através da imagem, para ele conseguir o diagnóstico. Mas ela não é só um exame, pode ser terapêutico também. Hoje a radiação ela é usada com função também terapêutica, que esse é um dos casos para tratamento de câncer. Legal. Que a radioterapia é um dos exemplos, né, que a gente pode estar citando aqui. Muito bem. Como é que funciona essa questão? É um raio? Porque é conhecido como raio-x, né? Todo mundo... Eu acho que se a gente for falar em radiologia, ninguém sabe o que é, mas falar exame de raio-x, a gente sabe. A grosso modo, a gente pode dizer que se trata de uma energia, né? Que é realizada através de ondas eletromagnéticas, que aí vai entrar toda aquela questão que a gente viu lá no ensino médio sobre os átomos, que são feitos. O raio-x ele é produzido através da excitação de elétrons. Hoje ela é produzida, mas a gente também, aliás, o raio-x ele é produzido, mas a gente também encontra radiação no ambiente, né? Que são as pedras, por exemplo, de urânio. Elas já têm ali uma radiação ativa de natureza.
E aí já o raio-x, ele é uma radiação produzida. Queria que tu me explicasse, eu acho que a gente conversou uma vez sobre isso, sobre irradiação, radiação. O que seria isso? Ah, sim. Que a radiação, ela é a energia, né? É a fonte ali de energia. Ela é a radiação. Irradiada é quando você sofre esse processo de radiação. Você foi exposto à radiação, você foi irradiado. Perfeito. Agora a gente não vai mais errar essa. Kelly, você falou na radioterapia. Eu queria que você falasse um pouco, né? Geralmente as pessoas, né, que têm câncer, né, que fazem esse tratamento, eu queria que você falasse um pouco como funciona esse processo de terapia, da radioterapia. A radioterapia, antes, há muitos anos atrás, hoje, com a evolução da tecnologia, ela mudou bastante, né? Era usado fontes de radiação ativa, que nem como eu expliquei anterior, né? Que é sobre a radiação que já vem ali da natureza. Era usado cobalto. Aí essa radiação ficava ali no aparelho, emitindo radiação o tempo inteiro. Inclusive, era mais risco para quem trabalhava na área, né? E hoje, essa radiação ela também é produzida. Os aparelhos de radioterapia também têm radiação produzida, que significa que, quando você liga o aparelho, ele só vai produzir a energia, a radiação, se tiver essa produção de energia, né? Então, ele só vai emitir ali no momento em que você ligar o aparelho. E a radioterapia, ela é usada para tratamento de câncer, porque até onde se sabe, muitos estudos dizem que revelam, na verdade, que a radiação ela tem o poder de matar a célula, né? E o que é não só cancerígena, as células do corpo, né? Então, o que é ali o câncer? Ele é a produção de célula anormal, né? Feita uma produção anormal. E essa radiação ela é usada para tentar conter essa produção, para matar essas células, para diminuir esse tumor. Então a radiação não escolhe a célula, vai matando o que vê. Na Igual verdade, antibiótico. Aí é que entra uma parte interessante, que esse tratamento ele é calculado através de um físico, existe todo um processo para poder você fazer para você poder fazer esse tratamento. Você tem um câncer ali, ele tem um diâmetro, né? Ele tem um tamanho. Esse tumor ele vai ser calculado por um físico. Ele vai ser calculado, aí vai ser realizado uma espécie de contenção que é feita de chumbo. Ele é feito de chumbo. E aí vai ter ali só um corte que tem o formato daquele tumor. E esse paciente usa também uma máscara de contenção, que ele fica numa posição onde onde ele vai fazer o tratamento. Digamos assim, que ele tenha um câncer de fígado. Aí ele vai fazer uma radioterapia ali naquela região do fígado. Aí vai ser usado, tem uma malha que ela é passada por cima do paciente, ele vai estar sempre naquela mesma posição, porque o físico já calculou que naquela posição ele vai matar menos células sadias e vai atingir mais o câncer. Aí é feito esse desenho que foi feito do tumor, ele é encaixado lá no aparelho e ele vai atingir, ele vai sair, aquele feixe de radiação vai sair somente onde está o tumor. Aí, toda vez que ele for fazer, dependendo de quantas sessões ele for fazer, ele vai estar sempre naquela mesma posição, no mesmo lugar. Tipo assim, cada paciente ele tem uma malha de contenção feita para ele, exclusivamente para o tumor dele. Ou seja, a radiação vai pegar só no lugar específico, Isso, né, do bem tratamento, específico. né? Exatamente. Pra não matar as células sadias. Isso. Muito bem. Temos pergunta aqui dos ouvintes. É sobre radiação. Obrigado, Antônio, pela pergunta. João Antônio. Kelly, ele quer saber, essa radiação pode prejudicar a saúde? Pode prejudicar, dependendo da quantidade que você for exposto. Isso.
Vai depender da quantidade que você foi exposto. Que existem dois fatores dentro da exposição à radiação, né? Ou você tem efeitos instantâneos, dependendo da grande quantidade que você foi exposto, ou você tem os efeitos tardios, que são causados pela exposição à radiação, e ela vai modificar a célula, né, do corpo, especificamente o DNA. E aí, como a gente sabe, né, o DNA, a célula, ela se multiplica, e se você tem um erro celular ali, que pode ser causado pela radiação, aí você pode ocorrer um câncer, por exemplo, né, que ele é a mutação do DNA, por exemplo. Aí, quando essa célula for se dividir, ela vai já se dividir com esse erro genético ali. Muito bem. Essa radiação é mais ou menos aquela radiação de aquela bomba de Hiroshima que caiu no Japão? Ou tem nada a ver? Como é que é? É bem parecida, só que essa que foi usada lá na bomba de Hiroshima, ela é a radiação que é das fontes naturais, né? Foi através das fontes naturais. Se trata da mesma radiação, tem o mesmo efeito, porém a quantidade que foi usada ali, né, foi devastadora. Também existem várias outras histórias aqui dentro do Brasil mesmo, do Césio, né, que teve um acidente radioativo em Goiânia, que hoje lá é bem conhecido, que foi através, inclusive, de uma máquina de radioterapia que foi aberta, né? Ela foi deixada num lugar e foi aberta. E esse é um dos casos mais conhecidos aqui no Brasil. E também o acidente nuclear de Chernobyl, que é muito conhecido. E até hoje lá tem fonte radioativa, ativa. Já vi muita história sobre isso. Deixa eu lhe perguntar sobre a radiação, continuando sobre esse mesmo raciocínio. Quantas vezes a pessoa ela pode ser exposta a essa radiação? Sei lá, se for fazer um tratamento, porque, por exemplo, a DEXA, que é um equipamento que vê também a saúde óssea, geralmente o ortopedista pede para diagnosticar osteoporose, enfim. E aí, se eu não me engano, a cada 6 meses pode ser exposto àquela radiação, né? Porque é completa no corpo, a DEXA. E aí eu queria saber quanto tempo a pessoa pode ser exposta, ou, por exemplo, se a pessoa quebrar todo dia um dedinho lá, ela pode ir lá se expor à radiação, se bem que na parte específica da mão, não é o corpo todo, né? Sim, mas, na verdade, como eu disse, né, o médico ele tem essa ciência de que a radiação ela pode causar efeitos nocivos no paciente, né? Só que, por outro lado, o raio-x, por exemplo, ele usa de uma dose muito baixa de radiação. É uma dose porque tem uma determinação que é dada em Silvert, né, que a gente dá a nomenclatura em Silvert, ela é medida em Silvert, que até 100 Silvert você pode ser exposto, né, essa radiação. Várias vezes. Sem ter efeito deletério, né, para a saúde? Sem ter esse efeito negativo, né? Isso. Não significa que você vai te impedir de ter alguma consequência da radiação, porque quando ela entra no corpo, ela mata a célula, né? Ela faz isso com o corpo. Mas existem outros fatores que também podem estar contribuindo. A chance é menor, né? Como é o nome? Sim, é uma chance muito, muito pequena. O benefício de se fazer o exame é muito maior do que o malefício, né? Entendi. Entendeu? Colocar na balança é muito melhor fazer, né? Porque se a pessoa for fazer, tem um porquê, né? Um motivo, né? Então, o médico, ele determina ali a quantidade de exame que você precisa fazer, né? Então, de acordo com a sua necessidade. Isso não significa que as pessoas precisam ficar com medo de realizar o exame de raio-x, né? Porque esse efeito, ele é ali. Eu sempre falo para os meus pacientes, assim, quando vão e falam, mas não faz mal, eu sempre respondo que faz mal mais para mim, que fico aqui, do que para você que vem fazer uma vez. Então, é melhor você fazer o exame, né? Porque ele também é somático. Não significa que a radiação vai ficar no seu corpo, também não é isso, né? Ela vai ali, bate e ela saiu. Mas o que fica é o efeito causado pela radiação. Então, a radiação sai do corpo. No momento que a pessoa faz, sai. Isso, só que o efeito que ela fez ali fica lá. Entendi. Isso. Só que aí existe toda aquela outra
situação lá que o teu corpo tem essa capacidade de corrigir, se ele vê alguma célula ali que tem um dano, teu organismo vai conseguir corrigir, então você precisa desse tempo, né, para recuperar. Então, o paciente faz o exame ali uma vez, se ficou alguma coisa, ele vai para casa, então vai ali ter um processo para recuperar. Esse tempo, Kelly, esse tempo, tem um tempo certo da radiação sair do corpo? Após o a raio-x? exposição? O Isso, raio-x... após, depois que O que raio-x, faz. sim, ali é imediato, quase que imediato, né? Assim, a radiação não significa que você vai sair, você vai ficar emitindo radiação. a radiação. Não existe isso, né? Você passou pelo processo, você foi irradiado, acabou ali, atravessou a imagem, o corpo, pronto, a matéria, né? Então já encerrou, ele não vai ficar emitindo radiação. Mas existem alguns tratamentos também que são feitos assim, que é de tireoide, por exemplo, que é colocado uma partícula lá radioativa, aí a pessoa fica emitindo e ela tem que ficar trancada num lugar sem contato com as pessoas, porque ela fica emitindo radiação. Existem tratamentos também Olha nessa... só. Legal, é importante as pessoas saberem que não há um efeito, porque o feixe de radiação ele é bem baixo, bem né? baixo, a dose Então muito as baixa. pessoas às vezes pode acontecer, acredito eu, de não quererem realizar o exame com medo, né? Mas é importante vocês entenderem que o feixe de radiação é baixo, então é quase que não traz efeito negativo para a saúde. Claro, se for exposto várias vezes, que eu acredito que não acontece com todo mundo, e aí pode ser, né, que tem uma possibilidade de acontecer efeito negativo. Não quer dizer que vai acontecer, né? Gilmar? E que aí nós sabemos hoje que existem vários exames de imagem, né? Mas quais são os diferentes tipos de exames de radiologia? Explique um pouco para a gente sobre esses tipos de exames. Olha, temos vários exames que faz uso das radiações, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, ela não faz uso da radiação, mas ela usa de ondas eletromagnéticas, né, que é uma radiação não ionizante, que ela entra no corpo, mas ela não causa o efeito como a radiação ionizante, né? A ultrassonografia, medicina nuclear, temos a mamografia, que é um exame bem interessante também, né? Que ele também é bem revolucionário, porque ele detecta o câncer de mama, que a gente sabe que é uma incidência bem grande, né? Desse câncer nas mulheres, e ele detecta o câncer logo no início. Né? Isso. Quando está bem precoce, né? E em relação ao câncer de mama, que ele detecta, e é minúsculo, é questão assim de... Quando está o foco bem... milímetros, né? 1 milímetro, se eu não me engano. Muito interessante. Muito bem. Kelly, explica para o pessoal aí como é que funciona, como os exames de radiologia funcionam. Então, você quer saber assim, como que... Eu acho que o processo, desde de entrada, acredito, acho que a pergunta seria essa. Então, a pessoa tem que vir no encaminhamento médico, a pessoa tem uma vestimenta específica. Como é que funciona? Então, o exame de raio-x, que é o que a gente tem aqui, vou falar sobre o exame de raio-x. Ele é feito da seguinte maneira. A pessoa precisa ter ali a solicitação médica, porque é o médico que faz o pedido. Ele vai dizer ali qual a estrutura que ele quer avaliar. E aí esse paciente leva essa solicitação, chega até a sala com a gente, é colocado numa sala especial lá, que é a sala que é onde está o aparelho. Esse paciente ele é posicionado para fazer o exame. Digamos que ele vai fazer o exame de mão. E aí são feitas 2 incidências. Geralmente 2 ou 3, dependendo do que o médico quer avaliar. É feito o que a gente chama de AP, que é antero-posterior e AP antero-posterior, e perfil, né, que é feito o lateral, feito perfil. É preciso fazer sempre essas 2 incidências, porque ele vai ver o exame em 2 ângulos, né?
Às vezes a gente faz o exame em um ângulo, não consegue ver uma fratura, e já no outro você consegue detectar ali a fratura. Então, esse paciente depois ele é encaminhado para lá, é feito o exame, e esse exame ele retorna para o médico, onde ele que vai dar o laudo ele que vai dar o resultado ali, né, do exame. Muito bem, Kelly. Olha só, quais são os riscos dos exames de radiologia, né? Você já comentou um pouco. E a pessoa tem algum período de tempo para fazer outro exame, né? Como o Rômulo falou agora há pouco, de quanto tempo a pessoa ela pode voltar a fazer, caso teve alguma lesão, ela pode ser impedida de não fazer um raio-x porque ela já fez um outro anteriormente, bem recente? Já aconteceu, já aconteceu com paciente infantil, pediatra, né? Na verdade, eu falei para a mãe, olha, seu filho sofre muita exposição, porque às vezes, toda vez ele tem um problema de pulmonar, então ela passava com o médico, aí ela passava com outro médico e passava com outro médico. Então, cada médico solicitava um raio-x, mas sem ter conhecimento de que já tinha pedido isso. Né? Se ela tivesse passado sempre com o mesmo médico que estava acompanhando a criança, ele teria essa consciência de quando pedir o exame. E então tem sim, né? Essa avaliação ela é feita pelo médico, mas às vezes a gente também consegue, né, perceber ali que a gente recebe bastante aquele paciente, conseguir dar uma freada ali, né, explicar. Na verdade, é obrigação da gente fazer essa orientação, a gente precisa fazer essa orientação. Mas o médico, ele tem esse conhecimento, então ele sabe quantas vezes ele precisa expor aquele paciente. Geralmente, um paciente com tratamento de tuberculose, ele vai com a gente, cada vez que ele volta lá para fazer o acompanhamento, ele faz um exame de tórax, isso. Para saber como é que está, né, o andamento do tratamento. Aí vai depender da patologia. Se for fratura, o médico precisa acompanhar se aquela fratura está evoluindo. Então, ele vai um mês lá. No próximo, digamos, o médico, eu quero avaliar essa fratura daqui a 2 meses. A 2 meses ele volta, aí ele faz um novo raio-x. Se ainda não estiver bom, aí ele retorna novamente. Mas, assim, geralmente ele dá 1 mês, 2 meses, né, para poder fazer um... E no exemplo no caso dessa mãe, né, que levava a criança, é até um risco, né? Porque você estando lá, você consegue identificar, né, que aquela criança já conhece, mas se fosse em um outro caso, em outro lugar, que os médicos, né, trocam de plantão, ou também o profissional troca de plantão, então ali ele acabaria mesmo fazendo raio-x por várias vezes, né? Sim. Então, assim, é um risco também, né, fazer... como Sim. Você falou, vai com o médico, ele solicita, faz, aí vai com o outro, solicita, né? Às vezes a pessoa, né, ela não tem tanta certeza, né? É diferente de fazer os exames laboratoriais, né, que é diferente, né? Deu uma alteração de resultado aqui, a pessoa vai fazer em um outro laboratório, né? Às vezes não sentiu confiança, vai fazer num outro lugar e pode fazer 2, 3 vezes, né? Repetir, né? Diferente do raio-x, né? Sim. E no caso, ela poderia mostrar o raio-x anterior, né? Que tinha feito, né? Tinha feito. E aí o médico poderia fazer a avaliação através daquele raio-x. Ele já tem um norte sobre o que aquela criança tem para poder passar o tratamento, né? Não necessariamente indicar um outro raio-x. Muito bem. E só lembrando que o programa está sendo gravado, então se você está chegando agora, no meio do programa, não se preocupe que ele está sendo gravado e será disponibilizado depois através do canal do YouTube. E lembrando, você pode estar mandando sua pergunta através do site ou do aplicativo ou também através do grupo da rádio. Hoje nós estamos aqui com a Kelly Vilar, que é tecnóloga em radiologia. A gente tem perguntas aqui, Kelly e Gilmar, da Ângela Martins. Ela falou o seguinte: uma vez meu filho engoliu uma moeda, que eu acho que deve ser comum, né? Uma criança engolir as coisas.
Tive que fazer o exame. Por que o raio-x identifica moeda? Qualquer metal é identificado através do exame de raio-x? Obrigado, Ângela. Sim, porque a radiação, o exame é feito assim. Essa energia, ela atravessa algumas matérias facilmente e outras não, né? No caso do nosso corpo, ela atravessa a pele facilmente, as camadas de gordura, os tecidos moles, no caso. Mas quando chega na parte do cálcio, a parte óssea, ela é barrada. E aquela imagem que a gente vê é um reflexo, né? É onde a película, digamos, que ela não foi queimada, né? A gente usa esse termo, que ela não foi queimada pela radiação, porque o osso ali impediu que ela atravessasse totalmente para a película, para aquela película que as pessoas veem que a gente faz a imagem. Ela não atravessou aquela estrutura. Assim como o metal, ele também, a radiação também não, o raio-x não atravessa, né? Ele não atravessa. Então você vê ali o reflexo da imagem que apareceu formada, ali, né? que não foi formada, na verdade, né? Que ela só passou em volta e fez aquela forma lá perfeita que a gente observa que no legal, raio-x. olha. Que legal saber disso. Então, o raio-x entra, onde ele não consegue atravessar, ele faz aquele formato, né? É onde ele faz aquele formato. Que legal, tá aí. Muito bem. Olha, em relação a isso, Kelly, continuando também, é recomendado também, antes, né, de realizar o raio-x, é recomendado tirar as joias, né? Fala um pouco pra gente, cordão, isso. tudo. Alguns pacientes têm um pouco de dificuldade nessa questão, né? Que às vezes não entendem. Você precisa tirar o brinco, você precisa tirar, as mulheres principalmente, né? Precisa tirar o sutiã, porque contém o metal. E geralmente ali no exame de tórax a gente pede, porque a gente vai avaliar o pulmão, por exemplo, né? Ali no exame de tórax, ou uma costela. Aquele metal, ele tem uma densidade bem maior que o osso. Então, se aquele metal ele ficar ali em cima de onde foi uma fratura, o médico não vai conseguir avaliar. Porque ele vai cobrir aquela imagem, não vai conseguir detectar ali a patologia. aquele famoso falso positivo, né? Isso. E como acontece, tem casos que é difícil, né? Em casos de for tirar um raio-x da cabeça, as pessoas que têm aparelho, ou aquelas pessoas que têm dente de ouro, consegue visualizar como é que funciona nesses casos que não dá para tirar? Sim, dá para avaliar, sim, porque esse metal que é no aparelho, por exemplo, se vocês tiverem a curiosidade também de pesquisar aí exames com aparelho, a densidade do metal é bem inferior à do osso. Se você for olhar lá, ele não tem tanta interferência. Até porque ele está aqui na estrutura, né, no dente, e essa região aqui não vai esconder alguma estrutura importante que ele queira ver. Digamos, se sofrer uma fratura de face, os ossos da face eles vão ficar um pouco mais atrás. Aí vai dar para avaliar. Bom, Kelly, falando aqui sobre um público, a gestante, a mulher que está grávida, ela pode fazer o exame de radiologia? Toda vez que uma mulher entra lá na sala de raio-x, a gente tem por obrigação de perguntar se essa mulher ela está gestante. Porque ela não pode ficar na sala. Às vezes ela leva uma criança, né? O filho, às vezes é acompanhante, eu sempre pergunto, a gente sempre deve perguntar, porque ela não vai poder ficar ali no local por conta da radiação, que é pelo aquele efeito que ele causa na célula, ele pode causar lá no feto em desenvolvimento, né? E ali ele pode sofrer alguma mutação celular, alguma malformação, enfim, existem vários. Não tem assim uma causa específica, né? O que vai acontecer com aquele feto, mas a gente sabe que a radiação causa mutação celular. E então a gente não pode expor essa paciente à radiação. Mas isso significa que essa paciente não pode fazer raio-x? Não é isso, né? Isso também depende de outro fator, que é o risco-benefício, aquilo que a gente falou lá no início.
Se essa gestante ela estiver correndo um risco de vida, que, consequentemente, o bebê dela também vai estar correndo risco de vida, né? Então, o médico vai autorizar esse exame e é feito... E ele não é assim. Ele não vai chegar lá e vai dizer assim, olha, eu preciso do exame dessa gestante. Ele tem que fazer um termo, existe um termo que precisa ser assinado para essa paciente ser submetida à radiação, né? Aí, nesse caso, sim, ela pode fazer. Mas, se for um exame de rotina, por exemplo, se for algo que ela pode esperar, aí pode ser feito. Inclusive, recentemente, chegou uma solicitação para mim e essa paciente falou na sala, eu recebi essa solicitação porque ela teve contato, né? Era contato de tuberculose, tinha o esposo dela que deu positivo e ela precisava fazer o exame de radiologia. Mas eu acredito que ela não tenha dito lá que ela estava grávida e veio essa solicitação com pedido, e eu tive que me negar a fazer e explicar a situação para ela, até porque, para a gente diagnosticar a tuberculose, existe uma outra opção, né, que é o exame laboratorial, que é através do escarro. E aí essa paciente não fez o exame, por conta da gestação. Muito bem. É importante você falar sobre isso, sobre risco e benefício, né? E acredito eu que toda vez que a gente fala de gestante, a ciência exclui esse público, né? Então, por exemplo, eles estão testando uma droga nova lá. Eles testam em todo mundo, menos na gestante. Porque eles não querem colocar em risco o feto, Sim. né? E fizeram lá um novo suplemento. Eles excluem a gestante, né? Não porque aquilo vai fazer mal, é porque eles não querem colocar em risco. É a mesma coisa em radiologia, né? Acredito eu que a ciência não se sabe se vai trazer malefício para aquela gestante, mas eles querem evitar, porque é uma vida, né? Gilmar. Kelly, fale pra gente 3 casos que você já pegou, né, que já aconteceu na sua vida profissional, sobre fratura grave. Se puder falar aí 3 casos que aconteceu gravíssimo assim, que você nunca esqueceu. Olha, já foram vários. Né? Fratura exposta, foi o pé de um garoto que a gente achava até que ele ia perder o pé, mas aí, graças a Deus, o médico conseguiram encontrar. Inclusive, o osso do pé dele foi levado separado do corpo, né? Porque durante o acidente. E aí foi feito o processo lá de cirúrgico, tudo. Ele conseguiu recuperar. E hoje ele anda tranquilamente. Sempre que eu vejo ele pela rua, eu me lembro da situação no dia. Fala outro caso aí. De fêmur, já pegou fratura de fêmur? Sim, inclusive esse paciente, ele de vez em quando vai lá fazer um retorno. Só que essa cirurgia dele é feita fora, né? Ele é transferido quando vem casos graves assim de fratura de fêmur. Os pacientes aqui são transferidos ou para Itaituba ou para Santarém, para o hospital regional, onde é feita a cirurgia. E ele também foi uma fratura assim bem complicada, porque tanto foi no fêmur quanto na tíbia. Ele sofreu a fratura e ele já está, acredito que tenha mais de 6 meses que ele está em recuperação ainda. Porque quando a gente fala de fêmur, é um osso bem forte, né? Sim. Teve fratura de crânio? Já teve várias fraturas de crânio. Geralmente é o quê? Acidente? É pancada? Acidente, de moto. Capacete, né? Pra gente ver, o capacete é fundamental mesmo. Em relação, Kelly, continuando aqui, durante a sua vida profissional, qual foi assim o processo, um raio-x mais inusitado que você já fez, assim, encontrou prego, barra de ferro? O que você já encontrou assim que você achou estranho, que é meio inusitado? É mais em criança, né? Que até a mãe chega lá desesperada, mas aí sempre que a gente vê o raio-x, a gente ri, faz ali uma brincadeira, mas assim, com respeito, né? Respeitando ali a paciente e tudo. Uma brincadeira com a mãe, né? Ou com a criança. Que
Foi uma criança que engoliu um pingente de pulseira e tinha o formato de coração. E aí a gente foi falar assim, olha, mas que bonitinho que ficou esse exame. Tem 2 corações agora dele. Tinha 2 corações, um no intestino. Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Quantos ossos existem no corpo humano? 206. Rapaz, é osso pra dedéu, né? Gilmar? Muito bem, Kelly, continuando aqui a nossa pergunta. O exame de radiologia só consegue visualizar a parte óssea? Não. Também é usado no raio-x, por exemplo, são feitos exame de tórax para avaliar o pulmão e também pode ser avaliado o intestino, né? O exame ali, às vezes, o paciente chega com obstrução intestinal, é possível ver através do raio-x. E alguns achados também a gente pode estar avaliando no raio-x, que são os cálculos renais. Também podem ser demonstrados nos exames de raio-x. Olha só. Rômulo. Kelly, você perguntou sobre se ele consegue só visualizar a parte óssea, né? Consegue, então, fazer diagnóstico de outras partes do corpo, é isso? Isso. Tá, entendi. Quais exames de raio-x os médicos solicitam mais na sua prática clínica e por que, geralmente? Aqui é o exame de tórax. Esse é o campeão dos pedidos, por conta que a gente tem uma incidência bem grande aqui de tuberculose, principalmente na região das áreas indígenas, né? Então, o raio-x também, a tuberculose também pode ser detectada através do exame de raio-x do tórax. Muito bem. E Kelly, continuando, né, como você falou, e também a nossa realidade também em relação às queimadas, principalmente, né? Tem muitas pessoas com problema, né, de quando tem gripe e geralmente vai ocasionando, né, algo pior e, consequentemente, relaciona aos brônquios, né, a bronquite. Em relação ao raio-x, dá para ter um detalhamento em relação aos bronquites, aos brônquios, no raio-x? Dá para avaliar, assim, no caso, o grau de lesão ali no pulmão, né, de inflamação que a doença ali está causando, tem como avaliar, sim, através do exame de raio-x. Perfeito. Temos pergunta aqui do ouvinte, Guilherme Santos. É quase mesmo o que você acabou de responder. Ele perguntou assim, tem uma dor no pulmão. O raio-x pode identificar algo, algum problema no pulmão? Pode, sim. Se essa dor for causar, se tiver algum processo inflamatório ali no pulmão, é possível avaliar através do raio-x. Muito bem. Em relação à pneumonia, Kelly, fale um pouco para a gente como é que você no momento avalia, né, mas quem dá mesmo o diagnóstico é o médico, né, mas no seu conhecimento, ali quando você faz um raio-x e verifica que aquele paciente está com pneumonia, porque como você consegue identificar? Sim, porque lá no pulmão, né, o ar ele vai entrar naquela questão das densidades, né, na radiologia, que ela tem isso. O grau de cinza, os graus que ou ele fica mais escuro, ou mais cinza, ou mais claro, né, mais branco, que a gente chama de radiopaco. Quando há uma inflamação ali no pulmão, como tem ar dentro do pulmão, essa imagem ela apresenta num tom mais escuro, né, de cinza mais escuro. E quando a gente detecta ali que uma região está muito radiopaca, branco, né, então ali não tem entrada de ar naquela região. Então, ali tem uma disfunção do pulmão naquela região ali. Então, através da imagem, você vê que ali nessa região tá mais branco. Então, tem um processo inflamatório aqui que é causado pela pneumonia, né? Que ela é o processo inflamatório ali do pulmão.
Então, é assim que é possível avaliar. No caso, o pulmão sadio, ele teria que aparecer todo pretinho ali, bem bonitinho, né? Mas aí, se ele aparece muito branco, numa região do pulmão ali muito branca, então significa que tem uma lesão naquela região. Quando está muito branco, pode ser também um excesso de muco? Sim, é um excesso de muco. Também, né? Dá para ver, dá para avaliar também níveis de líquido, né? Quando o pulmão já chegou casos assim que com bastante líquido no pulmão, dá para a gente observar a diferença ali, a margem de líquido. Fica branco opaco também? Como é? Opaco? Opaco. Opaco. Fica Isso. também assim? Fica. Bem Entendi. claro. Às vezes dá a impressão que não tem pulmão. Você olha um lado, está bem formado, e o outro não dá nem apresentar a forma do pulmão. Fica tudo claro. Uma pessoa que fuma, como é que aparece o pulmão dela? Um fumante aí de 40 anos. Você já pegou um caso assim? Como é que aparece? Fica também branco opaco? Ali as lesões são mais nos brônquios, né? Que a gente compara com a árvore, né? Que tem várias ramificações. Aí ele apresenta várias lesões nos brônquios, vários pontos brancos no pulmão. É assim que apresenta, quando a pessoa, geralmente quem tem enfisema pulmonar, né? Causado pelo uso do cigarro. E um câncer, o raio-x consegue identificar também? Fica uma alteração no resultado do exame? Na verdade, a gente o médico não vai poder dizer que se trata de um câncer através do raio-x, né? Ele vai saber que ali tem uma alteração, que tem formato de uma massa. E aí, nesse caso, esse paciente vai ser encaminhado para realizar outro exame, que seria a tomografia computadorizada. E, através da tomografia, ele consegue ter uma imagem mais específica daquela lesão, né? Aí ele vai determinar na verdade, o que determina se é um câncer é o estudo histopatológico, né? Que é feito através da punção ali daquela massa. Aí, na tomografia também você vai... Uma biópsia, provavelmente, Isso, também, a biópsia. É através da biópsia que você vai determinar que se trata aquele tumor, né? Se ele é cancerígeno ou não. Muito bem, Kelly, vamos continuando aqui. Eu gostaria também de mandar um abraço a todos que estão ligados aqui na Rádio 94.1. Continuando aqui, é verdade que o profissional de radiologia se aposenta mais cedo, Kelly? Por quê? Rapaz, olha, então vou mudar de profissão se ele se aposenta mais cedo. Na verdade, a gente está dentro da reforma da Previdência de 25 anos, né? Que é para as pessoas, para todo profissional que é submetido a um trabalho de risco. Aí também é equivalente a 25 anos. Em relação até à carga horária de trabalho, fale para nós aí um pouco em relação a quantas horas você, pela regulamentação, você pode trabalhar. Então, a gente pode trabalhar somente 4 horas por dia, e que equivalem a 24 horas semanais. No caso, a gente não pode exceder esse limite, né? Que ele é determinado pelaquela quantidade lá de milisievert que a gente pode receber que o corpo pode receber de radiação. E aí a gente precisa desse tempo para recuperar, né? E dentro desse tempo também, até as férias, Romulo, também é diferenciada. As férias desses profissionais, fale um pouco também, é igual os outros profissionais que... É verdade? Não. É verdade que ele ganha todas as férias uma passagem para Miami, é? Para te ver, né? Fale aí, Kelly. Um sonho. Na verdade, a gente tem 2 férias no ano, né? Que são a cada 6 meses. Você precisa desse período, porque é realmente para o seu corpo recuperar. E você também precisa fazer exames periódicos para estar avaliando se você está sofrendo alguma exposição desnecessária ali, né? Maior do que deveria. Que existe um aparelho chamado dosímetro que o profissional deve usar. Ele vai medir os níveis de radiação que que o profissional ele recebe ali no setor, e essa radiação ela é avaliada
E através dessa avaliação, se caso o profissional estiver sendo muito exposto, ele tem que ser afastado do setor para poder fazer essa recuperação. E também os exames, né? Fazer exames periódicos e tudo para saber se não tem algum problema ali de saúde. Muito bem. A gente falou tanto né, da legislação da radiologia, sobre férias, sobre a carga horária, a jornada. Mas eu queria vamos para a última pergunta aqui, Kelly, para o pessoal que está em casa e tem interesse de fazer radiologia, né, tecnólogo de radiologia. O que você diria para essa pessoa? Que é um curso muito, muito bom, né? E agora, recentemente, eu vi que eles estão valorizando mais o profissional. Antes não existia essa diferença entre salário de técnico e o tecnólogo, que é nível superior, e já está sendo vista essa questão, que o salário do tecnólogo, né, ele é diferente do técnico. Então, eles já fizeram essa divisão da profissão aí, já é um fator bem legal. Já é um avanço. Um avanço. E, assim, para quem gosta da área da saúde, eu indico a radiologia, porque, principalmente se você tem dúvida, como eu tive, porque é uma área que, como eu falei, né, ela está inserida dentro de todos os campos da medicina, até na medicina, até na veterinária. Medicina veterinária também a gente faz. Inclusive, meu primeiro raio-x foi da pata de um cachorro. Foi realizado na pata de um cachorro no PET, onde eu estagiava. E é muito, muito interessante, né? É uma área que abrange vários campos da medicina e você pode estar trabalhando dentro de vários setores, até no setor industrial. Em relação à medicina, como você falou, para ser radiologista, você falou que é um médico, né? Isso. E como é que ele faz a formação e faz a especialização em radiologia? O médico radiologista, ele faz a medicina e a especialização em radiologia. Interpretação, né, do Isso, exame, né? Legal. E uma dica, eu acho que eu também dou para quem quer ir em radiologia, estudar muito os ossos, né? São 206. Tem que decorar 206 ossos aí. Muito bem. Então, para finalizar, gostaria de agradecer a Kelly Vilar por participar aqui do nosso programa, Saúde em Dia, né? Kelly, mais uma vez, muito obrigado. Gostaria também de mandar aqui um abraço a todos que acompanharam nós nesta manhã, as alunas da Academia da Saúde, que estão sempre ligadas aqui conosco, e a todos os ouvintes aqui, meu muito obrigado, Rômulo Monteiro. Considerações, Kelly? Então, agradeço a oportunidade, né? Achei bem interessante o convite, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre a área e é pouco falada, da verdade, né? Ali você só sabe alguma coisa se você tiver a curiosidade de pesquisar ou perguntar. E apesar de as pessoas não terem esse conhecimento, mas é uma área muito utilizada lá no hospital. É um setor bem movimentado. Muito bem. Então, mais uma vez, finalizamos o nosso programa Saúde em Dia. Meu muito obrigado para você que nos acompanhou até o final. Obrigado, Gilmar, pela parceria de sempre. E obrigado por aceitar o convite, Kelly. E semana que vem, toda terça-feira, às 8h15, temos mais dicas de saúde para você. Meu muito obrigado.